Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao CAC Estudos Espíritas. Aqui quem vos fala, mais uma vez, Cruyff Freitas. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso Clube do Livro, dessa obra maravilhosa, nos domínios da mediunidade. Esta é a minha edição, uma obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo espírito André Luiz. Carinhosamente, peço a vocês que sigam o CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas. Em 2025 estaremos com novidades lá no Instagram. E aqui o pedido para se inscrever no canal do YouTube, CAC Estudos Espíritas, ativar as notificações para que a divulgação da doutrina seja maior, para que você também receba os avisos dos nossos vídeos e aulas ao vivo e que possamos juntos avançar no estudo dessa doutrina tão consoladora. E hoje nós vamos de Clube do Livro. Bora? Aqui nosso slide padrão, CAC Estudos Espíritas, CAC de Kardec, Amor e Caridade. Ali ao lado está escrito Mediunidade, porque nosso estudo de 2024 foi todo voltado para esse tema. Lá na parte ao vivo, nós temos o programa 1 e o programa 2 de estudo da mediunidade, estudo teórico e prática da mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Então, você pode ter acesso já a esses dois conteúdos, sendo que o programa 2 nós estamos finalizando, estamos no último módulo e até o final de 2024 teremos concluído essa tarefa. E hoje nós vamos, então, do capítulo 15, Forças Viciadas. Eu estava aqui olhando. Se você nunca leu um livro e está nos acompanhando desde o início, você já pode comemorar que passou da metade desse livro. Nós estamos com 143 páginas dessa edição, sendo que o total são 277. Então, nós já passamos da metade. E hoje, André Luiz Aulos, que é o seu instrutor, e seu companheiro de estudo, Hilário, estarão a caminho de uma reunião espírita, mas aproveitarão o trajeto para o estudo da mediunidade. Vejam que o fenômeno mediúnico não precisa tão somente acontecer no centro espírita ou em algum local fechado. Eles, no percurso, vão observar fenômenos que chamarão a atenção de todos, fenômenos até corriqueiros, normais em nossos dias, mas que muitas pessoas não atentam para que até mesmo nesses fenômenos, nesses fatos corriqueiros da vida, fenômenos mediúnicos provavelmente estão acontecendo. Então vamos de nossa leitura. Parabéns para aqueles que já chegaram até aqui, aqueles que estão iniciando agora. Os vídeos estão todos gravados, podem retornar e alcançar aqueles que estão desde o início. E o importante, na verdade, é que o conteúdo fique em sua mente, o aprendizado fique em sua vida e você possa ter mais atenção em todos os momentos, principalmente com seus pensamentos. Então vamos lá de André Luiz, ditando para Chico Xavier, que psicografou, capítulo 15, Forças Viciadas. Caía a noite. Após o dia quente, a multidão desfilava na via pública, evidentemente buscando ar fresco. Dirigíamos-nos a outro templo espírita, em companhia de Aulos, segundo o nosso plano de trabalho, quando tivemos nossa atenção voltada para a enorme gritaria. Atenção aqui, meus amigos, que eles estavam se dirigindo para um novo centro. Até então, eles estavam no centro que era dirigido por Raul Silva e tinha como mentor Clementino. Agora, eles já estavam indo para outro. E nesse capítulo, eles ainda não chegam nesse centro, porque as observações são todas relacionadas ao trajeto, o que eles observaram no percurso. Só que aí ele diz, ó, na companhia de Aulos, que era o instrutor, segundo o nosso plano de trabalho. Então, até mesmo no plano espiritual,
existe um planejamento de trabalho, um planejamento de estudo. Por isso a importância da gente se organizar para determinar algum tempo do nosso dia ou da nossa semana para o estudo da doutrina. Então, eles pararam ali quando ouviram uma enorme gritaria. Continuando. 2 guardas arrastavam de restaurante barato um homem maduro em deploráveis condições de embriaguez. O mísero esperneava e proferia palavras rudes, protestando. Observem o nosso infeliz irmão, determinou o orientador Alves. E porque não havia muito tempo entre a porta ruidosa e o carro policial, pusemos-nos em observação. Achava-se o pobre amigo abraçado por uma entidade da sombra, na qual se um polvo estranho o absorvesse. Olha a imagem, a entidade estava envolvendo aquele encarnado como se fosse um polvo com seus tentáculos envolvendo um homem. No átimo, reparamos que a bebedeira alcançava os dois. Então, tanto encarnado quanto desencarnado estavam bêbados, porquanto se justapunham completamente um ao outro, exibindo as mesmas perturbações. Ou seja, aquilo que o encarnado estava sentindo, o desencarnado também estava. Em breves instantes, o veículo da polícia buzinou com pressa e não nos foi possível dilatar anotações. O quadro daria ensejo a valiosos apontamentos. Aí já foi Hilário. Ante a alegação de Hilário, o assistente considerou que dispunhamos de tempo bastante para a colheita de alguns registros interessantes e convidou-nos a entrar. A casa de pasto regurgitava. Estava agitada, estava barulhenta, estava com o tom peculiar da noite, né? Muita alegria, muita gente. Lá dentro, certo recolheríamos material adequado a expressivas lições. Transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Parar aqui só para dizer que, ao adentrar no local, André Luiz percebeu que um indefinível mal-estar tomou conta dele, de Aulus e de Hilário, né? Continuando. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas, de triste feição, se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impertinentes. Então, meus amigos, para aqueles que gostam do happy hour, nada contra. Nesses ambientes, é óbvio que existem espíritos ainda aprisionados à matéria e que querem e desejam sentir os prazeres tanto do fumo quanto do álcool. E como eles não estão mais na matéria, eles precisam se conectar com encarnados para então ter acesso a essas mesmas sensações de quando estavam no corpo físico. Daí a necessidade de ligação fluídica para ter essa condição de absorver novamente os prazeres da matéria. Continuamos. Indicando-as, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos, que já se desvencilharam do vaso carnal, se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física, que se cosem aqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes porque se deixam influenciar. Olha que interessante. Quem é mais antigo vai saber que a expressão que se cosem vem da costura, né?
Então, estão costurados aqueles nossos amigos terrestres que estão temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes, porque se deixam influenciar. E quais são esses costumes? É a bebida, é o álcool. Claro que aqui não estamos condenando quem bebe moderadamente, mas sabemos que tanto a bebida quanto o álcool contribuem para atrair e deixar o seu campo vibratório, fluídico, perispiritual aberto a essas conexões. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser da sua vida. Mas se você está assistindo a leitura desse capítulo, você pode continuar fazendo e tendo a consciência de que pode atrair irmãos nessas condições já desencarnados. E aí você observa se você mudou, se depois que você voltou ao normal, que passou o efeito do álcool, você não está com pensamentos fixos, pensamentos ruins, se até mesmo durante a bebida, você não teve esse tipo de pensamento, não ficou remoendo mágoas e coisas negativas da sua vida. E aí você já vai perceber se isso pode ser uma influência da espiritualidade que está presente nesse ambiente ou não. Com licença, como vocês sabem, aqui a gravação não tem edição, então eu preciso conectar aqui o carregador para a gente não ficar no meio do caminho. Vamos continuar. Mas por que mergulhar dessa forma em prazeres dessa espécie? Chega a ter um tom de julgamento aqui, né? A fala de Hilário. Hilário, disse o assistente Aulus bondoso, o que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Vejam, eles estão se alimentando de um tipo de emoção que os localiza na vizinhança da animalidade. Sabemos que o homem, no seu início, tinha instintos e, com o passar do tempo, transformou os instintos em sentimentos. Se ele está dizendo que o homem está se aproximando da animalidade, quer dizer que esse homem estará regido por seus instintos e não pelos seus sentimentos e pela razão. Continuando com aulas ainda. Não obstante haverem frequentado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram. Então vejam, pessoas que frequentaram templos religiosos, acreditando que a existência deveria ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera de impressões delituosas e escuras. E como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como a coruja que foge à luz. Então vejam, meus irmãos, muitas pessoas frequentam templos religiosos das diversas possibilidades que existem. Nós sabemos e respeitamos todas elas, mas não adianta você estar numa igreja, num centro espírita ou em qualquer outro local, como se isso fosse modificar completamente a sua vida. Se fora dali, fora daquele ambiente, você não modifica seus hábitos. Se você mantém determinados hábitos que te levam completamente para o outro lado. Sabe aquela história 880? Quando você está no 8, você está na casa espírita, você está no culto, você está numa missa,
e de repente você sai, vai para o 80. Aí você vai para um bar, você vai para um local onde tem bebedeira, onde tem fumo, onde tem os prazeres apenas da carne, e você vive então balanceando sua vida entre o 8 e o 80. Só que, ao desencarnar, ao morrer, fato sobre o qual ninguém tem controle, você estará com companhias de acordo com o lugar que você passou. Então, se seus hábitos normais são estes, você tem consciência de que ao desencarnar, até mesmo ao dormir, lhe esperam esses companheiros de bebedeira, de fumo, de atividades que não vão contribuir para o seu aperfeiçoamento intelectual e moral. Então, é possível que você também esteja associado com elas quando livre do seu corpo físico. Meu colega fez um gesto de piedade e indagou: entretanto, como se transformarão? Aqui Hilário já demonstra ter conhecimento da lei de progresso inevitável a todos. Todos vamos progredir, cada um no seu tempo, cada um exercendo o seu livre-arbítrio e cada um passando pelas provas que precisar. Resposta de Aulos: chegará o dia em que a própria natureza lhes enviará o cálice. Respondeu Aulos convicto. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Chamem-se eles aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Contudo, ponderei, aqui já André Luiz, tudo indica que esses espíritos infortunados não se esfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem. Ou seja, parece que essa festa para eles não acaba nunca e eles estão ali felizes, curtindo o dia a dia, mesmo sem o corpo físico, esperando só os encarnados para beber e fumar. Concordo plenamente, redarguiu o instrutor. Todavia, quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Olha que interessante. Aulos concordou de que eles podiam não se cansar nunca daquela vida, mas quando não se fatiguem, a lei poderá conduzi-los à prisão regeneradora. Qual será essa prisão? Como? A pergunta de Hilário ecoou, cristalina, e o assistente deu-se pressa em explicar. Olha onde é a prisão, gente. Fiquem atentos a isso. E prestem atenção se nós não estamos nela. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas. Repito, necrosadas no vício. Temos, por exemplo, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos angustiosos, embora, mas necessários, e que podem funcionar, olha que interessante, em benefício da mente desequilibrada desde o berço, em plena fase infantil. Aulos continua. Então vejam que existem encarnações mais do que outras como uma prisão para curar a mente. Para que a mente seja curada, o corpo precisa ser limitado para liberar daquele perispírito as sensações de almas necrosadas pelos vícios. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura, observe, não são processos de sofrimento. As pessoas não reencarnam nessas condições porque Deus quer que todo mundo sofra.
Não, elas estão passando por um processo de cura. Semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Percebam que tem muita gente reclamando da vida e não prestam atenção nas condições que outros irmãos estão encarnados. Se nós já estamos aqui em condições intelectuais que permitem uma melhora moral, vamos aproveitar a encarnação. Vamos parar de reclamar da vida, vamos parar de se queixar e vamos dar atenção àquilo e naquilo que podemos sim melhorar e progredir. Ninguém que está em toda a sua perfeição física e saudável pode se eximir de buscar, então, sabendo do que está sabendo agora, tendo contato com essas informações, de pensar apenas e tão somente na questão material. Continuamos. No entanto, comentei, aqui André Luiz, e se os nossos irmãos encarnados, visivelmente confiados à devassidão, resolvessem reconsiderar o próprio caminho, se voltassem à regularidade através da renovação mental com alicerces no bem? Aulus responde: Ah, isso seria ganhar tempo, recuperando a si mesmos e amparando com segurança os amigos desencarnados. Usando a alavanca da vontade, atingimos a realização de verdadeiros milagres. Entretanto, para isso, precisariam despender esforço heróico. Então, meus irmãos, se abster do happy hour, se abster do vício do fumo, se abster da utilização de drogas ilícitas, não é fácil. Veja que ele diz aí que precisariam despender esforço heróico. E nós não estamos aqui como julgadores, mas sinalizamos que existe uma grande chance desses irmãos ganharem tempo. E se nós pudermos, vamos nos colocar na condição de auxiliares nesse processo para que esses irmãos possam se recuperar dessa condição, tanto para encarnados como para desencarnados. Lembrando que quando você auxilia um encarnado, você pode estar auxiliando vários desencarnados, vários, e pode estar colecionando novos amigos de acordo com o benefício que você consegue levar até ele. Seguimos. Observando os beberrões, cujas taças eram partilhadas pelos sócios que lhes eram invisíveis, Hilário recordou. Então vejam, todo mundo que está bebendo pode ter aí do seu lado um sócio ou vários invisíveis. E a pessoa diz, eu vou para o centro espírita e não melhoro. Eu tomo passe e não melhoro. Eu tenho assiduidade na doutrina e não melhoro. Por quê? Porque não adianta você tomar banho e sair para se sujar novamente. Não adianta você tomar um banho, vestir uma roupa limpa e sair e sentar em uma poça de água suja, uma poça de lama. Continuando. Agora, Hilário. Ontem, visitamos um templo em que desencarnados sofredores se exprimiam por intermédio de criaturas necessitadas de auxílio e ali estudamos algo sobre mediunidade. Aqui, vemos entidades viciosas valendo-se de pessoas que com elas se afinam numa perfeita comunhão de forças superiores. Aqui, tanto quanto lá, seria lícito ver a mediunidade em ação? Olha que interessante, que pergunta fantástica. Eu falei isso no nosso encontro de ontem, do estudo do programa 2. A mediunidade, gente, não acontece só, o fenômeno mediúnico não acontece só na casa espírita,
não acontece só entre quatro paredes, ela acontece o tempo todo. Ligações com espíritos invisíveis, porque já estão na erraticidade, são comuns. A questão é quem está do seu lado. Fenômenos mediúnicos, positivos ou negativos, podem acontecer a todo instante. Mediunidade, como nós já estudamos, é algo orgânico. Você não pode querer deixar de ver, deixar de ouvir ou deixar de ser médium. Se você tem a faculdade, mesmo que ela ainda esteja no início, você se conecta. É inevitável. Todos nós somos mais ou menos médiuns. Sem qualquer dúvida, confirmou Aulus, recursos psíquicos, olha que interessante, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou a faculdade de respirar, de ver, de ouvir, constituindo forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar no bem ou no mal de si mesmo. Ser médium não quer dizer que a alma esteja agraciada por privilégios ou conquistas feitas. Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente favorecidas com o dom da mediunidade, mas dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou delinquentes, com as quais se afinam de modo perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez de cooperarem na extensão do bem. Tem mais ainda, viu? Mas eu vou dar uma pausa aqui, só para reforçar essa informação. Então, tem pessoas que nem sabem o que é mediunidade, nem pensam na possibilidade da existência do espírito, que é esse companheiro nosso que um dia já teve um corpo e hoje está do nosso lado invisível. E essas pessoas passam por encarnações inteiras, completamente dominadas e perturbadas, sem ter acesso a um centro espírita, sem ter acesso ao conhecimento da doutrina. Nossa tarefa aqui não é convencer você a ser espírita, mas se a gente conseguir que você entenda que é médium, que todos nós somos mais ou menos médiums, já ganhamos muito, porque independente de sua religiosidade, essa capacidade é inerente ao homem. E se você não tiver consciência, você vai tomar medicação, você vai procurar neurologista, psiquiatra, vai achar que está passando por algum problema mental, quando na verdade você tem mediunidade, ela está aflorada, você está conectado com irmãos que precisam de socorro e que se você procura ajuda, eles também serão ajudados. Precisamos despertar para essa realidade que, independente de crença, é eterna. Então, vamos despertar e também, quem sabe, ajudar outros irmãos a perceberem essa convivência constante e ininterrupta com o plano espiritual, com o plano invisível. Aulus continua. Por isso é que não basta a mediunidade para a concretização dos serviços que nos competem. Precisamos da doutrina do Espiritismo, do cristianismo puro, a fim de controlar a energia medianímica, de maneira a mobilizá-la em favor da sublimação espiritual na fé religiosa, tanto quanto disciplinamos a eletricidade a benefício do conforto na civilização. Olha que interessante. Quando o homem disciplina a eletricidade para poder ter a luz, equipamentos, aparelhos, ele favorece toda a civilização. Quando ele aprender a controlar a energia medianímica, ele também estará se ajudando e ajudando a civilização.
Nisso, Aulus relanceou olhar pelos aposentos reservados mais próximos, qual se já os conhecesse, e fixando certa porta, convidou-nos a atravessá-la. Então, parece que Aulus já esteve ali, hein? Estudando, é claro. Seguimos-lo ombro a ombro. Em mesa lautamente provida com fino conhaque, um rapaz fumando com volúpia e sob o domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente em que se mostrava, escrevia, escrevia, escrevia. Estudemos, recomendou Aulus. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Via-se-lhes a absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. A dupla em trabalho não nos registrou a presença, nem perceberam que estavam ali rodeados por espíritos melhores em observação do que eles estavam fazendo. E vejam que o rapaz, com a influência do espírito que estava ali emanando uma substância escura e pastosa sobre ele, sobre seu cérebro, estava ali intencionado em utilizá-lo mediunicamente. Nesse instante, anunciou Aldo atencioso: nosso irmão desconhecido é hábil médium psicógrafo. Olha que interessante. Tem as células do pensamento integralmente controladas pelo infeliz cultivador de crueldade sob a nossa vista, completamente dominado. Imanta-se-lhe a imaginação e lhe assimila as ideias, atendendo-lhe aos propósitos escusos, ilícitos, através dos princípios da indução magnética. Olha, o magnetismo presente, de vez que o rapaz, desejando produzir páginas escabrosas, encontrou quem lhe fortaleça a mente e o ajude nesse mister, imprimindo a voz significativa expressão, ajuntou: encontramos sempre o que procuramos ser. Então veja que o rapaz que estava sendo dominado por esse espírito sombrio desejava produzir páginas escabrosas. E se ele queria produzir páginas escabrosas, ele encontrou o auxílio necessário nesse irmão sombrio. Então, voltamos à lembrança, àquela informação de que diga o que está pensando e eu direi quem está do seu lado. Ele encontramos sempre o que procuramos ser. Então, mais uma vez, a nossa parcela de responsabilidade no processo é aquilo que nós desejamos fazer, desejamos ser, desejamos progredir ou não. Desejamos, talvez, a prática de algo inaceitável de acordo com as leis de Deus, mas que Deus não está aí controlando o que cada um vai fazer. Aí está o livre-arbítrio, sabendo que tudo aquilo que você planta, você colhe. Seguimos. Fim da breve pausa que nos compeliu à reflexão, Hilário comentou: todavia, será ele um médium na acepção real do termo? Será peça ativa em agrupamento espírita comum? Ou seja, ele é um trabalhador? E Aulus responde: não, não está sob qualquer disciplina espiritualizante. É um moço de inteligência vivaz, sem maior experiência da vida, manejado por entidades perturbadoras. Gente, já disse e repito, mediunidade não é da doutrina espírita. Não quer dizer que porque a pessoa tem mediunidade, ele está vinculada a algum centro espírita. E isso tem um lado que chama a atenção, é quando as pessoas dizem que têm medo da doutrina, não acreditam, porque encontram muitos médiuns nessa condição, perturbados, e fica parecendo que é responsabilidade da doutrina espírita salvar todo mundo, quando não é.
Cada um precisa se salvar. Essa é a realidade. Cada um que vai fazer uso do que está na doutrina para a sua reforma, para o seu progresso, para o seu avanço. Cruyff precisa fazer o dele, como cada um de vocês precisam fazer a parte de vocês. A doutrina está aí para todos, da mesma forma que o sol brilha para os justos e para os injustos. Da mesma forma que a chuva cai sem olhar a quem está beneficiando, cai para todos. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dá dessa forma a todos os seus filhos, a todos os nossos irmãos. E nós é que precisamos buscar esse progresso. E é óbvio que, como cada um está ainda no seu tempo, nem todos vão buscar da mesma forma. Espero que você encontre, já nesse capítulo, a motivação para buscar uma melhora individual, que com toda certeza vai beneficiar todos aqueles que também estiverem ao seu lado, sejam encarnados ou desencarnados. Após inclinar-se alguns momentos sobre os dois, o instrutor elucidou com benevolência. Então, Aulos foi lá ver o que, é que eles estavam fazendo para explicar, tá? Entre as excitações do álcool e do fumo que saboreiam juntos, então, além de estarem juntos ali no happy hour, pretendem provocar uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Então, além de estarem fazendo mal um ao outro no consumo de álcool e fumo, eles ainda queriam prejudicar uma família que estava vivendo duras aflições. E aí, Aulus vai contar toda a história. Houve um homicídio a cuja margem aparece a influência de certa jovem, aliada às múltiplas causas em que se formou o deplorável acontecimento. O rapaz que observamos, o encarnado, amigo de operoso lidador da imprensa, é de si mesmo dado à malícia. Então, ele já tem essa tendência à malícia. E, com a antena mental ligada para os ângulos mais desagradáveis do problema, só está vendo o pior, ao atender um pedido de colaboração do cronista, que lhe é companheiro, encontrou, no caso de que hoje se encarrega, o concurso de ferrenho e viciado perseguidor da menina em foco. Era o obsessor da menina, interessado em exagerar-lhe a participação na ocorrência, com o fim de martelar-lhe a mente apreensiva e arrojá-la aos abusos da mocidade. Então, aquele espírito que estava ali ajudando o rapaz, ajudando entre aspas, né? Prejudicando também o rapaz, aumentando o problema dele, que já tinha uma tendência a isso, ao escândalo, a produzir notícias falsas. Ele pretendia prejudicar aquela moça. Então, ele não estava ali porque ele queria prejudicar o rapaz. Ele estava afinizado com o rapaz por questões do fumo, da bebida, do álcool, mas a verdadeira intenção dele era prejudicar a moça. E o rapaz, que também é médium, estava sendo usado com esta finalidade. Seguimos. Mas como? Indagou Hilário espantadiço. Aulus responde. O jornalista, de posse do comentário calunioso, será o veículo de informações tendenciosas ao público. A moça ver-se-á de um instante para o outro exposta às mais desapiedadas apreciações e, de certo, se perturbará, sobremaneira, de vez que não se acumpliciou com o mal, na forma em que se lhe define a colaboração no crime. O obsessor, usando calculadamente o rapaz com quem se afina, pretende alcançar o noticiário de sensação, sensacionalismo, para deprimir a vida moral da moça e, com isso, amolecer-lhe o caráter, trazendo-a, se possível, ao charco vicioso em que ele jaz.
Olha que interessante, gente. O obsessor quer que a moça, atingida pela reportagem falaciosa, maldosa desse médium, que vai entregar ao jornalista que ele conhece, a moça se desequilibre completamente e se entregue ao charco vicioso em que ele, obsessor, já está. Isso é o quê? É algum tipo de sentimento? Não é. Isso é apego, isso é posse, isso é a sensação de que não podem se desprender, não podem viver separados. Vamos ver mais à frente o que é que está por trás desse apego todo do obsessor em relação a essa moça, ao ponto de querer que ela caia no mesmo charco vicioso em que ele está. Vamos ver o que é que vai nos trazer o capítulo. E conseguirá? Insistiu meu colega assombrado. Quem sabe, e algo triste, o orientador acrescentou. Naturalmente, a jovem teria escolhido o gênero de provações que atravessa, dispondo-se a lutar com valor contra as tentações. Então, se ela está encarnada e está passando por aquilo, provavelmente ela escolheu passar por esse tipo de prova. Aí lá eu pergunto: e se não puder combater com a força precisa? Será mais justo dizer se não quiser, disse Aulus. Então, em vez de usar a expressão e se não puder, deveria formular a pergunta da seguinte forma: e se não quiser? E Aulus explica: porque a lei não nos confia problemas de trabalho superiores à nossa capacidade de solução. Assim, pois, caso não delibere guerrear a influência destrutiva, demorar-se-á por muito tempo nas perturbações a que já se encontra ligada em princípio. Então, veja, a moça tem duas opções. Ou ela entra em guerra contra essa influência negativa, entra em guerra no bom sentido, claro, lutando para permanecer no caminho do bem, ou ela se entrega às perturbações que, em princípio, ela já conhece. É como se ela estivesse saindo dessa fase de perturbação e ela está sendo convidada a voltar. Ou ela luta para sair, ou ela aceita de novo o que ela já passou antes. Vamos ver o que vem à frente. Tudo isso porque a pergunta de Hilário pairou no ar por aflitiva interrogação. Todavia, Aulus acerenou-nos o ânimo, elucidando. Indiscutivelmente, a jovem e o infeliz que a persegue estão unidos um ao outro desde muito tempo. Terão estado juntos nas regiões inferiores da vida espiritual, antes da reencarnação com que a menina presentemente vem sendo beneficiada, reencontrando-a na experiência física, de cujas vantagens ainda não partilha, o desventurado companheiro tenta incliná-la de novo à desordem emotiva, com o objetivo de explorá-la em atuação vampirizante. Gente, mais um exemplo de que as obsessões são ligações do passado, são espíritos a quem nós provavelmente já tivemos afeição, a quem provavelmente nós já fizemos algum tipo de mal, mas só o fato de estarmos encarnados já é inaceitável para eles que estão nessa condição deplorável. E eles querem então conectar conosco para vampirizar as nossas energias, os nossos fluidos magnéticos, nos deixando muitas vezes em estados doentios, seja psiquicamente, mentalmente e até fisicamente. É fato. Aulus fez ligeiro intervalo, sorriu melancólico e acentuou. Entretanto,
Falar nisso seria abrir as páginas comoventes de enorme romance. Olha que interessante. Desviando-nos do fim que nos propomos atingir. Detenhamos-nos na mediunidade. Não nos interessa aqui a história da vida deles, o romance que eles já viveram. Buscando aliviar a atmosfera de indagações que Hilário sempre condensava em torno de si mesmo, ponderei. O quadro sob nossa análise induz a meditação nos fenômenos gerais de intercâmbio em que a humanidade total se envolve sem perceber. Falei antes, vou falar de novo, e se precisar falarei novamente lá na frente. Não é porque você não é espírita, não é porque você não conhece de mediunidade, que você não esteja sujeito a essas conexões fluídicas que trazem, muitas vezes, perturbações na sua mente, no seu dia a dia, interferindo diretamente na sua vida. Então, não custa nada você aprender um pouco sobre como isso funciona, e esse capítulo é mais uma lição sobre mediunidade e sobre influência espiritual. Continuamos. Assim, concordou o orientador, faculdades medianímicas e cooperação do mundo espiritual surgem por toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. Daí, concluímos quanto à necessidade de vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à natureza e oração constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores da vida, porque damos e recebemos em espírito no plano das ideias, segundo leis universais que não conseguiremos iludir. Então, você consegue dar uma contramão se ninguém está vendo e sem receber a multa. Você consegue passar um sinal vermelho se não tiver radar. Você consegue andar em alta velocidade se não tiver também um radar, iludindo assim as leis dos homens. Mas você não conseguirá iludir as leis universais, as leis que regulam o funcionamento do universo. Então, de acordo com seus pensamentos, você atrairá para perto de si companheiros, amigos ou até inimigos. Então, mais uma vez, observe o que você está pensando. Em silencioso gesto, com que nos recordava o dever a cumprir, o assistente convidou-nos à retirada. Retomamos a via pública e mal recomeçávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos, a lhe emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Olha o lado bom da coisa. Estávamos falando apenas do lado negativo, de companhias indesejáveis, digamos assim. E agora estamos falando de uma companhia agradável, de uma roupagem lirial, uma entidade em roupagem lirial, que envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Então veja que esse senhor na ambulância estava sendo beneficiado pela companhia que ele tinha. Oh, inquiriu Hilário curioso. Quem será aquele homem tão bem acompanhado? Então ele viu a companhia que estava o homem, ele quis saber quem era aquele homem. Aulo sorriu e esclareceu. Nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Deve ser, né? Mas é espírita? Perguntou Hilário.
Com todo o respeito que devemos ao Espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância. Mais uma vez, nem todo mundo é espírita e nem todo mundo que é espírita também está em condições de receber esse auxílio espiritual. Precisamos sim cuidar para que nossa condição íntima permita ter esse auxílio, que os nossos hábitos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos permitam ter companhias tão agradáveis como esse médico. Parece que a internet parou. Eu vou só retomar a última fala, dizendo que precisamos melhorar o nosso íntimo para que tenhamos os mesmos benefícios da companhia agradável que esse médico salvacionista. Seguindo, Aulos vai explicar. Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso que, por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Olha que fantástico. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica de que se faz acompanhar. Então, não adianta se intitular médico, não adianta se intitular bom, não adianta se intitular espírita. Não basta para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Contudo, podemos qualificá-lo como médium? Perguntou meu companheiro, algo desapontado. Aqui, Hilário, tá, gente? Como não? Respondeu Aulos, convicto. É médium de abençoados valores humanos, mormente no socorro aos enfermos, no qual incorpora as correntes mentais dos gênios do bem, consagrados ao amor pelos sofredores da terra. E como significativa inflexão de voz, acrescentou: como vemos, influências do bem ou do mal na esfera evolutiva em que nos achamos se estendem por todos os lados, e por todos os lados registramos a presença de faculdades medianímicas que as assimilam segundo a direção feliz ou infeliz, correta ou indigna, em que cada mente se localiza. Estudando assim a mediunidade, nos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos uma força realmente peculiar a todos os seres, de utilidade geral, e sob uma orientação capaz de discipliná-la e conduzi-la para o máximo aproveitamento no bem. Recordemos a eletricidade que pouco a pouco vai transformando a face do mundo. Não basta ser dono de poderosa cachoeira com o potencial de milhões de cavalos vapor. É preciso instalar junto dela a inteligência da usina para controlar-lhes os recursos, dinamizá-los e distribuí-los conforme a necessidade de cada um. Sem isso, a queda d'água será sempre um quadro vivo de beleza fenomênica com irremediável desperdício. Resumindo, não adianta ter a capacidade mediúnica sem o estudo, sem a prática do bem, sem a dedicação, compromisso, comprometimento com o próximo, com o trabalho. E hoje, infelizmente, digo isso, a quantidade de médiuns que não se comprometem, que não se entregam à tarefa, é maior do que aqueles que se entregam. Os quadros da humanidade, com pessoas passando por lastimáveis questões mentais, nos mostra isso. Se o conhecimento dessa doutrina tão santa e tão consoladora estivesse proliferado, muitos poderiam estar livres
das mazelas que possuem hoje. Por isso, nosso intuito em contribuir com essa divulgação, por isso, nosso convite aos médiuns que conosco estão ligados, seja por questões de vidas passadas, seja por necessidade presente, para que avancemos no caminho do trabalho, do progresso intelectual e também, por que não, do progresso moral. Podemos ser hoje melhores do que ontem, poderemos ser amanhã melhores do que hoje. Vamos seguir juntos nesse caminho, meus irmãos. É um caminho inevitável. Se não for agora, você terá que percorrer mais tarde. Eu estou tentando percorrer agora. Espero conseguir, sem nenhuma garantia de que isso será alcançado, mas pretendo seguir nessa direção. O tempo, contudo, não nos permitia maior delonga na conversação e rumamos, desse modo, para um agrupamento em que os nossos estudos da véspera encontrariam o necessário prosseguimento. Então, eles mudariam de centro espírita, dando seguimento aos estudos da mediunidade. E nós finalizamos, então, aqui o capítulo 15, muito felizes por alcançar esse objetivo. Esse Clube do Livro só terminará em 2025, mas seguiremos juntos, sem interrupção, todas as segundas, às 20 horas. Fiquem com Deus, uma semana iluminada e que possamos nos reencontrar no próximo capítulo. Beijos magnéticos para todos.